irmã, abra sua Bíblia. Romanos 12 é o texto que leio para você aqui agora. Romanos 12 é o texto que leio com você aqui agora. Romanos 12 é a palavra do Senhor nesta oportunidade. Romanos 12 eu leio com você aqui do versículo 3 até o versículo 8. Romanos 12 de 3 a 8. Eu vou ler aqui na minha versão bíblica, que é a RA. E já apareceu aqui para você, olha só. Que maravilha. Romanos 12 de 3 a 8 é o texto bíblico, tá? Você pode ficar assentado nesse momento mesmo. Você acompanha a leitura da palavra, que diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos dê a graça de sermos orientados pelo Espírito Santo do Senhor por meio desta palavra. Que Ele fale a cada coração. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que acompanham de casa. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. O tema desta reflexão é a graça que subverte. A graça que subverte o mundo é o tema da mensagem. E eu logo destaco para você que a leitura bíblica precisa ser feita à luz do que ela é. O que ela é? Palavra encarnada de Deus. Palavra de Deus encarnada na história. Expressão que tenho usado com os irmãos sistematicamente algumas semanas desde que chegamos aqui. Não podemos ler a Bíblia sem pensar nesse aspecto. O aspecto da dupla natureza do texto bíblico, que é palavra de Deus por meio de palavras de homens. Por quê? Porque quem escreve é um Paulo de carne e osso, para uma igreja formada de gente de carne e osso. E você hoje lê o texto, você pode compreendê-lo, porque ele foi escrito desse jeito, desta maneira, por pessoas para pessoas. É palavra de Deus? Sim, mas foi escrito por pessoas para pessoas. Isso significa, meu irmão, que você não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo bula de remédio. Ler bula de remédio é um negócio muito chato, desagradável. Você pega aquele negócio enorme e fica lendo aquele troço lá, né, assim meio desatento, tentando encontrar uma outra coisa que você entenda. Na maior parte do tempo você não entende coisa nenhuma, mas ainda assim você quer ler. E aí algumas pessoas leem a Bíblia como se fosse bula de remédio. Lê porque tem que ler. Lê porque se alguém perguntar, você diz que leu. Mas o desinteresse é uma marca desse tipo de leitura. A palavra do Senhor não é assim, não deve ser lida assim. É preciso lê-la, entendendo o que ela é. É a leitura que deve provocar você, que deve movimentar o seu sangue, que deve fazer você, em alguns momentos, ter o coração batendo mais rápido. Não faz sentido nenhum algumas pessoas entenderem que leitura bíblica é leitura para fazer dormir. Não, a Bíblia não pode ser lida para fazer dormir. Já ouviu algo assim, Fernando? Já ouviu? Uma pessoa, certa vez, disse que tinha insônia. E ela dizia que ela lia a Bíblia para dormir. Não faz sentido nenhum ler a Bíblia para dormir, meu irmão. Se você lê a Bíblia, você tem que ficar mais acordado ainda. A Bíblia é para acordar, não é para dormir. E se você está dormindo enquanto lê a Bíblia, tem alguma coisa esquisita nesse negócio aí. Certo? A Bíblia não é remédio para dormir.
Se é para dormir, vai ler romance, vai ler outras coisas, mas para ler a Bíblia, não. A Bíblia é outra coisa. Você tem que ler a Bíblia tentando entender o que está acontecendo aqui para essa palavra ter nascido. O que provocou isso aqui? O que provocou? O que gerou esse texto aqui? E aí você consegue entendê-lo e consegue aplicá-lo à sua vida. Então eu olho para esse texto e me pergunto então duas coisas. Primeiro, por que o Paulo escreve? Segundo, porque aquela igreja naquele momento precisava desta palavra. Deus resolveu usar o Paulo para falar àquela igreja. Então, inicialmente, porque o Paulo escreve. O Paulo está aqui no ano 56, escrevendo para a igreja de Roma. Ele está na cidade de Corinto. Ele vai terminar o inverno esse que deve ter terminado no final de 56 ou início de 57. E ali o Paulo está esperando o inverno passar. Enquanto ele espera, ele tem no coração a convicção de que o ministério dele naquela região terminou. Não tem mais coisa para fazer ali. O Paulo não tem mais coisa para fazer na Ásia. Não tem mais coisa para fazer na Síria. Não tem mais coisa para fazer na Palestina. Não tem nada para fazer ali na região da Grécia. Onde o Paulo agora quer trabalhar? Para onde o Paulo vai? O Paulo disse que quer ir para a Espanha. E para chegar na Espanha tem que passar pela Itália. E é isso. Este é o contexto. O Paulo entende que não tem mais o que fazer ali. Está pensando em ir para lá. Então ele diz para os irmãos lá de Roma: olha, eu vou passar por aí a caminho da Espanha. É este o propósito maior, macro da carta aos romanos. Mas além disso, evidentemente, a carta é escrita para gente de carne e osso, e o Paulo sabe o que está acontecendo lá, o Paulo tem ideia do que está acontecendo lá, então o Paulo escreve nestes versículos para tratar de uma situação. Qual é? Um conflito interno dentro da igreja. Que conflito é esse? Me acompanhe na seguinte questão: quem plantou a igreja de Roma? Não foi o Paulo, não foi o Pedro. A igreja de Roma nasceu durante aquele movimento do Pentecostes. Alguns romanos que estavam ali se converteram, judeus que estavam visitando a cidade se converteram e voltaram para Roma, e ao chegarem lá plantaram a igreja. Eram judeus que se converteram no Pentecostes. Assim nasceu a igreja de Roma. E esta igreja nasce então de judeus convertidos lá no Pentecostes. É assim que esta igreja surgiu. E ela vai desse jeito, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, até que no ano 49 acontece uma ação externa à igreja que impacta a igreja. O que é que aconteceu no ano 49? O imperador Cláudio resolveu expulsar da cidade todos os judeus, porque havia uma confusão geral na cidade. Segundo os estudiosos, talvez tenha relação com o debate a respeito da pessoa de Jesus. No ano 49, numa canetada, o imperador Cláudio mandou todo judeu embora da cidade de Roma. A igreja de Roma fica praticamente sem ninguém, Não, tem gente lá, tem gentil lá dentro que se converteu. Mas boa parte da membresia, os membros originais, os fundadores da igreja, aqueles que plantaram a igreja, tiveram que ir embora, foram expulsos da cidade. Quem ficou? Judeu foi embora, ficou o gentil convertido. Isso foi no ano 49. 49, ou 50, 51, 52, até chegar no 54, quando o Cláudio morre. Quando o Cláudio morre, eles puderam voltar. Só que quando eles voltam, depois de 5 anos, a igreja não é mais a mesma. Os gentios ficaram sozinhos por 5 anos, convocando, convidando e pregando para outros gentios. A igreja agora ela é gentílica. E os judeus que voltam tentam se adaptar ao novo contexto, e tem uma confusão na igreja. Não, eu plantei a igreja. Não, mas nós que sustentamos por 5 anos, quem estava aqui enquanto vocês estavam fora? Quem é que vai pregar? Quem é que vai ensinar? Qual é a estrutura da igreja agora? Quem vai liderar? Olha o debate que está acontecendo aqui. Olha o imbróglio da igreja nesse momento aqui. Quem é que manda? Quem obedece? Este é o contexto. É neste momento, então, o Paulo vai e escreve para eles. A carta é de 56, eles estavam ali vivendo essa situação desde 54, quando o Cláudio morreu. O Paulo diz assim: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Paulo vai tratar da seguinte maneira a situação deles. Essa luta por poder e por espaço não faz sentido nenhum à luz da graça de Deus. A graça do Senhor torna esse conflito de vocês estranhíssimo. Não faz sentido esta confusão. E o Paulo então vai mencionar aqui nestes versículos o papel da graça que subverte. A graça que subverte o mundo.
O conflito faria sentido numa outra estrutura social da cidade de Roma, talvez num sindicato romano, talvez num colegiado qualquer de outra natureza, mas dentro da igreja não faz sentido. Essa disputa por espaço e poder dentro da igreja não faz sentido nenhum. A graça que subverte o mundo, então, deve ser experimentada pela igreja. E para que isso aconteça é preciso rejeitar todo mérito próprio. Para que nós experimentemos esta graça, o Paulo diz, para que vocês experimentem a graça de Deus, vocês precisam entender que não faz sentido nenhum essa luta por espaço. Por quê? Porque não há mérito nenhum. Não há mérito em nós. Nós não temos mérito, devemos rejeitar todos eles. O Paulo insistentemente, ele fala sobre isso nessa passagem aqui. Deus repartiu a cada um. Deus deu. Num só corpo, membros, mas membros dados por Deus. Nós somos, nesse caso aqui, membros de um mesmo corpo, que possuem diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Você tem dom? Tem. Quem deu? Deus. É Ele que deu. Olha, se é Ele que deu, não há mérito nenhum nisso. Se você tivesse lutado e se esforçado para alcançá-lo, você poderia bater no peito e se orgulhar dele. Se ele é seu, você pode se orgulhar dele. Se você o conquistou, você pode se orgulhar dele. Se ele é resultado do seu esforço, do seu dinheiro, da sua inteligência, você pode se orgulhar dele. Olha o dom que eu tenho. O Paulo diz, isso não é seu, meu filho. É Deus que deu. É graça dele. A palavra aqui é carismata. É carismata. É dom dele. Então, não é motivo para orgulho nenhum. É motivo para agradecimento. O que você é resultado da graça. O que você tem é resultado da graça. As suas habilidades, resultado da graça. E você não fez nada por merecer o que Deus deu. É este sistema que o Paulo propõe aqui, que ele propõe nesta carta, nesses termos aqui, que desmantela a confusão. Não tem por que brigar por espaço neste contexto, porque o espaço, ao contrário de fora da igreja, porque é a vida romana, no mundo romano é assim. Ao contrário de fora da igreja, dentro da igreja, nenhum cargo dá poder. Fora da igreja, dá. Dentro da igreja, não. O Paulo está falando para a igreja, olha só, esses papéis que vocês estão desejando e buscando e brigando por eles, isso não é poder, isso é serviço. Você entende a diferença entre poder e serviço, não é? É poder, não é poder não, é serviço. E, consequentemente, isso é subversivo. Porque lá fora é poder. Lá fora é poder. A estrutura do mundo romano é assim. O mundo romano é muito bem hierarquizado, estruturado. E os irmãos historiadores que têm leitura de história antiga se lembram disso. É assim que o mundo romano é. Nós temos os patrícios, temos os plebeus. E os patrícios vivem cercados pelos plebeus. Os patrícios fomentam essa estrutura. E eles fazem questão de promover essa estrutura. Alguns textos têm cenas curiosíssimas, né? Um patrício acordava de manhã e abria a janela da sua casa e do lado de fora tinha plebeu para saudá-lo. O papel do plebeu era estar antes que o senhor da casa acordasse na porta da casa ou da janela dele, para que quando ele se levantasse, o saudasse. Qual é o papel desse sujeito? Saudar o outro. Qual é o papel do plebeu? É levantar o patrício. É assim fora do mundo romano. Esta igreja sabia o que era isso. Esse povo se converteu e, ao se converter, estava tentando levar para dentro da igreja a mesma estrutura de patriciado,
Eu sou o patrício, você é o plebeu. Quem é plebeu dentro da igreja aqui? Quem é o patrício aqui dentro da igreja? Era a pergunta que eles estavam se fazendo. E o Paulo vai e diz: aqui dentro não tem patrício e nem plebeu. Somos todos agraciados por Deus. Somos todos alvos da graça e da misericórdia dele. A mensagem da graça destrói o sistema de clientelismo do mundo romano. Eu mencionei isso aqui já faz umas 2 semanas. Os irmãos que estavam comigo na quinta-feira se lembram. Eu contei a imagem, a história da seca. Numa certa região, as pessoas estavam vivenciando uma seca muito forte. Ali havia um fazendeiro, endinheirado. E com os próprios recursos, ele pagou para fazer um poço. O poço ficou caro, mas ele investiu e fez o poço. E quando a água saiu, ele pode bater no peito e dizer: olha o que o meu dinheiro fez. Eu fiz brotar água do chão, cavei o poço. E agora, quem quiser beber, vai ter que vir aqui e pedir. E eu posso até dar, mas eu preciso de alguma coisa em troca. Esse é o dono do poço. Agora pensa na outra situação. Ali perto, pessoas que não têm recursos para poder fazer poços dentro de suas posses. Mas numa certa oportunidade, numa tardezinha, começa a aparecer lá, distante, uma nuvem no céu. E a nuvem cresce, cresce, cresce. Daqui a pouco a nuvem fica sobre a cabeça deles e despenca a água do céu. Aquela água que cai do céu não foi provocada por dinheiro nenhum, recurso nenhum. Ninguém trouxe aquela nuvem para lá. Ninguém puxou e pescou a nuvem. Ninguém provocou a nuvem, ninguém criou a nuvem. A nuvem chegou sobre a nossa cabeça e começou a jogar água sobre a nossa cabeça. E o sujeito pega os baldes, traz para fora e recolhe a água que cai do céu. É bacia, é balde, é o que for. E aquela água que caiu do céu vai matar a sede dele. E ele está agradecido porque caiu água do céu e matou a sede dele. Ninguém ali pode dizer: eu fiz água, eu fiz brotar água da chuva. Não, meu irmão, aquela água veio do alto. E o que o Paulo está falando para nós aqui agora é mais ou menos nesses termos: que o que nós temos veio do alto. Você não cavou para fazer aparecer. Você não se esforçou para fazer aparecer. Caiu sobre a sua cabeça. E como resultado, você tem que ser agradecido pelo que caiu sobre a sua cabeça. E o que cai sobre a sua cabeça não é sinal de status nem de poder. Não. Deus dá de forma livre, sem merecimento, para você abençoar quem está à sua volta. É o que o Paulo está falando aqui, por meio desta imagem, a imagem da graça que subverte. A graça não empodera, a graça dá utilidade para o dom e o talento que você tem, para o recurso que Deus despejou sobre a sua casa. 2. Para vivenciarmos a graça que subverte o mundo, é preciso compreender o propósito do serviço. É o que eu acabo de mencionar para você. Os dons promovem absolutamente um nivelamento entre nós. O Paulo cita alguns aqui. Ele cita no versículo 6. Pode colocar de volta o versículo 6 para mim aí? O Paulo vai falar o seguinte, olha aí. Profecia. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. A palavra proporção da fé significa com ordem. Na teologia a gente chama de analogia da fé. É profecia, mas tem que ser com ordem, não tem confusão, não tem aqui uma profecia estática, irreverente, uma profecia descontrolada. Se é profecia, que seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, a palavra ministério aqui é diaconia, meus irmãos diáconos. Olha aqui, ó. Se é diaconia, que seja segundo a diaconia. Segundo o ministério dedicado à diaconia. Que haja dedicação à diaconia. O que ensina que faça isso com esmero. O que exorta que faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. E aqui nesse aspecto Paulo está pensando justamente na estrutura do patriciado do mundo romano, né? Porque o mundo romano tinha contribuição. Aquilo que os
os endinheirados do mundo romano faziam, eles entendiam que era uma forma de cooptar as pessoas à volta. Eles faziam para ganhar apoio. Para ganhar apoio popular. Ele faz para ganhar apoio. Ele até exercita a liberalidade, mas ele exercita com uma intenção. Eu preciso levantar um número maior de plebeus para que me apoiem num certo projeto, numa certa situação. O papel dos plebeus aqui é iluminar a vida do patrício. O Paulo está falando, olha, se é para exercer a liberalidade, se é para exercer a contribuição, que seja com liberalidade. Que não haja contribuição interessada. Contribuição interessada não serve. Se é para contribuir, que seja desinteressadamente. Isso aí. Sem interesse. Entrega. E não fica depois lembrando que entregou. Fui eu que dei. Fui eu que dei. Lembra de mim. Não, é para esquecer, não é para lembrar não. Por isso o texto bíblico nos orienta que se você faz com a direita, você deve esconder até da esquerda, para que a esquerda não veja o que a direita fez. Você deu a oferta aqui, a esquerda não vai nem saber o que a direita entregou, para quem a direita entregou. Por quê? Porque não é para se promover por meio da oferta. Fui eu que dei, não serve. Fui eu que dei, não serve. É como aquele garoto mimado que entrega a bola para um jogo de futebol no campinho, e quando as coisas não saem como ele quer, ele pega a bola e vai embora, e deixa os coleguinhas sem bola para jogar. Já viu essa cena? Já viu? O pessoal da bola de vez em quando encontra um desse aqui, né? A bola é minha, não é como eu quero, eu vou com ela para casa. No reino de Deus não é assim, meu irmão. Entrega e pronto. Não tem que ficar cobrando depois. Fui eu que dei. Isso se chama contribuir com liberalidade. O que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. A misericórdia rabugenta também não serve não. Sabe o que é misericórdia rabugenta? É aquele que até participa, mas participa na marra, porque o outro do lado participou, ele não quer ficar sem participar, porque vão olhar para eles e ele não participou, então ele participa, mas com tristeza no coração. A participação com tristeza não serve. É para participar e participar com alegria. É para contribuir com alegria. O Paulo está dizendo, olha, exercita a misericórdia, mas faça isso alegremente. É para ajudar o pobre, ajude alegremente. É para ajudar o que tem falta, faça com alegria no coração. E assim o Paulo mostra para a gente o propósito do serviço. Esse é o propósito do serviço. Qual é? Promover o desenvolvimento do corpo de Cristo. É para isso que Ele nos agraciou com o que temos e o que somos. Me acompanhe no seguinte raciocínio aí. O que você é, à luz desse texto? O que você é para abençoar a igreja e o corpo de Cristo, porque em algum momento Deus o tirou de onde você estava e o trouxe para esse corpo. Deus preparou você para que você abençoasse este corpo. É esta a imagem que o Paulo cria aqui para nós. Então você se desenvolveu para abençoar o corpo. Você se preparou para abençoar o corpo. Os dons espirituais que Ele entregou para você, para abençoar o corpo. Não há um único dom egoísta para uso próprio. Todos os dons são para uso do corpo de Cristo, para abençoar o corpo de Cristo. E neste caso, isso desmonta a estrutura de poder daquela comunidade. A briga entre os judeus que foram embora e os gentios que ficaram. Não há sentido nenhum nesta confusão, porque todos vocês são absolutamente iguais, independente da cultura, independente do que vocês possuem, independente das habilidades, das capacidades, independente do que vocês vão fazer dentro da igreja. O que lidera é igual àquele que limpa, varre. Não faz diferença nenhuma à luz deste texto aqui. Eu gosto de imaginar isso aqui da seguinte maneira. No mundo contemporâneo, nós vivemos realidades
diferentes dessa. Nós temos cargos, nós temos papéis, nós temos crachás. Crachá mesmo, né? Você anda na sua empresa com um crachá e o crachá diz quem é você. O crachá define onde você vai sentar. O crachá diz quais são os benefícios que você tem. O crachá diz quem serve você. O crachá te empodera lá fora. Aqui dentro, crachá não tem valor nenhum. As carteiradas funcionam muito bem lá fora. Quando alguma coisa acontece, de repente a sua carteira pode te salvar. Olha, eu sou o fulano e o Beltrano, pode ir. As carteiras funcionam na sociedade, funcionavam no mundo romano e funcionam na atualidade. Dentro da igreja, não há lugar para carteirada. Porque somos absolutamente iguais. Independente do dom que o Espírito Santo deu para você. Absolutamente iguais. Independente do papel que você exerce entre nós. Absolutamente iguais. Independente do cargo que você desenvolve entre nós. Absolutamente iguais. Não há status nem poder. Há serviço. Serviço para o cargo. Serviço para o papel. Serviço para abençoar o corpo de Cristo que se reúne aqui. O Paulo olha para eles e diz: essa briga de vocês não faz sentido nenhum. Que coisa! Porque a graça subverte o mundo. Amém?